A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs e uma boa tarde para todos os amigos ouvintes. Hoje eu vou estar dando aqui uma aula sobre Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. E a outra aula também que eu vou estar dando junto a essa vai ser sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, se vocês tiverem aí uma Bíblia na mão, vocês podem estar me acompanhando. E vocês podem também estar me acompanhando com um pedaço de papel, uma caneta, né? Para poder fazer as referências bíblicas que eu vou estar deixando aqui embaixo para os irmãos. Então vamos começar a nossa aula, irmãos. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 ao 47. No livro de Atos dos Apóstolos, o autor narra o nascimento da Igreja de Cristo, o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus no dia do Pentecoste, no cenáculo. Atos capítulo 1, versículo 2. Vamos estar vendo o que está escrito, né, irmãos? Em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre todos e cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Como estão falando em outras línguas? Então, irmãos, aqui, né, com a descida do Espírito Santo, Jesus prometeu, né, que os discípulos ficassem em Jerusalém, porque ali eles iam ser revestidos do Espírito Santo, né? E eles ali, como homens de Deus, né, e mulheres de Deus, eles ficaram ali, eles permaneceram ali naquele local, esperando a descida do Espírito Santo. Isso foi logo após, quando Jesus foi assunto ao céu, né? E Jesus falou que eles ficassem ali, que Deus ia dar um batismo a eles de Espírito Santo, que eles iam falar em outras línguas, e Deus ia capacitar ele com dons espirituais, para que eles pudessem falar da palavra de Deus, né? Fazer os milagres, tudo aquilo como Jesus fazia, aqueles discípulos de Cristo que estavam ali reunidos iam fazer também, né, irmãos? Por causa da fé, né, e da obediência, porque a fé e a obediência tem que estar junto, né? Foi por isso que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Cristo, porque além de eles terem fé, né, eles também tiveram obediência à palavra de Deus, e eles receberam ali o dom do Espírito Santo, né? Então, continuando a leitura, eu vou estar explicando aos irmãos o que significa cenáculo. Cenáculo, a palavra latina usada em referência ao grande aposento que os ricos usavam para comer ceia ou jantar. Foi no cenáculo em Jerusalém que Jesus ceou pela última vez com os seus discípulos e celebrou a primeira Santa Ceia, Mateus 26, 17. Vamos estar lendo também Mateus 26, 17. Mateus 26, 27. Diz assim, irmãos:
E tomando o cálice e dando graça, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, irmão, nós vemos aqui, né, que na última ceia, né, Jesus se reuniu ali com os seus discípulos, nesse lugar chamado cenáculo, e ele ali deu a ceia e falou que aquilo ali era uma aliança com ele, né, que ele estava fazendo com todos os seres humanos, né, que mesmo que ele tivesse subido ao céu, ele ia retornar à terra para buscar a sua igreja querida, né, que somos nós, que estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja. Então, continuando aqui nos estudos, vamos ver aqui o que Jesus falou mais. E Jesus ceiou a última Páscoa com seus discípulos e celebrou também a primeira Santa Ceia da igreja, como eu já li, né? Foi também nesse mesmo cenáculo que nasceu a primeira igreja cristã, onde o Espírito Santo desceu para encher os discípulos com a sua presença. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 13. No livro de Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que se devem norteá-la por todas as gerações. Cristo é a rocha, sobre a qual a igreja foi fundada, sendo ele mais fundamento do que o fundador. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Um novo conceito de vida nascia entre os judeus convertidos, e os relatos em Atos mostram detalhes de uma vida cristã primitiva. A jovem igreja, impulsionada pelo Espírito de Deus, caracterizava-se com os sentimentos mais nobres de amor, união e caridade. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 46. Vamos ver o que está escrito em Atos 2, 46. Atos 2, 46, irmãos. Achei. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam por ela ser salvos. Então os irmãos podem ver aqui, né, que ali os discípulos se reuniam com os discípulos, né, com os outros discípulos, e eles ali, né, na Santa Ceia, eles repartiam o pão, né, eles ajudavam uns aos outros, né, irmão? Porque aqui na igreja primitiva, ali um ajudava o outro. Quem tinha menos, eles iam lá e davam aquela parte para a pessoa que estavam precisando, né? Principalmente as viúvas e os órfãos, né, irmãos? Então, Deus, ele se agrada, né, que a gente ajude nossos próximos, né? Então, ele sempre falou isso, que a gente tem que ter o amor ao próximo, ajudar. E naquele tempo, um ajudava o outro, né? Tudo eles faziam de coração, como a palavra de Deus fala aqui. Eles repartiam o pão, eles repartiam o pouco que eles não tinham para aquele que não tinha nada para comer, e eles repartiam, né? Então, isso é muito importante, irmãos. É uma característica que quase hoje em dia a gente não vê, né? A gente não vê essa característica hoje em dia das pessoas, porque hoje em dia as pessoas só estão pensando em si próprias, né? E não estão pensando no próximo. E aqui o Senhor nos deu esse exemplo, né? Que nós devemos repartir aquilo que a gente tem para aquela pessoa que é pobre, que a pessoa às vezes não tem condição. Então Deus usou ali os discípulos para trazer essa palavra para os dias atuais da gente, né? Dessa vida que a gente leva no dia a dia. E continuando o estudo, vamos estar falando aqui. Um novo conceito de vida nascia entre os judeus convertidos, e os relatos de Atos mostram detalhes da vida cristã primitiva. A jovem igreja, impulsionada pelo poder do Espírito, caracterizava-se com o sentimento mais nobre, amor, união e caridade. A igreja nasceu com 120 pessoas, os que receberam o Espírito Santo no mesmo dia em que, na primeira pregação de Pedro,
através do poder da palavra, esse número aumentou quase 30 vezes mais. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. E a cada dia a palavra que diz que Deus lhe acrescentava mais salvos e que vivia um verdadeiro ensinamento deixado por Cristo, que está escrito em Atos 2, capítulo 46 e 47. Foram muitas perseguições contra a igreja e os apóstolos, e a prisão de Pedro e João, Atos 4, versículo 1 e 3, e a morte por apredejamento de Estevão, que está ali escrito também no livro de Atos, capítulo 7, versículos 58 ao 60, irmãos. Porém, nada impediu o evangelho de Cristo de ser pregado. A fonte de atuação da igreja se propagou de Jerusalém para a região de Atenas, Éfeso, Corinto, Roma, Alexandria, Antioquia, Tessalônica e foi liderada por grandes homens de Deus. Então aqui nós vemos, né, que quando Cristo ali começou, né, a igreja primitiva, ele chamou Pedro e João, né, para liderar a primeira igreja primitiva. E ali se converteu Saulo, né? Saulo se converte, porque ele era um homem que ele perseguia muito o povo de Deus, né? Inclusive, ele presenciou a morte de Estevão, como está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. Ele consentiu em tudo, ele viu tudo que aconteceu, né, irmão? E ele também foi um que jogou a pedra em Estevão, né? Mas Deus fez dele um vaso, um homem escolhido por Deus para poder pregar para os gentios, né? Que a palavra de Deus fala que Saulo, de ser perseguidor, ele foi perseguido, né? E ele caiu ali, quando ele foi perseguir o povo de Deus em Damasco, a presença de Deus invadiu o lugar que ele estava e ele caiu por terra. Ele não conseguiu nem fazer o que ele queria fazer, que era matar os cristãos, né? Porque ele veio nesse intuito de matar os cristãos, mas nós sabemos que não era ele que fazia isso, né? Mas sim um espírito imundo que atuava nele para poder fazer tanta coisa ruim com os cristãos naquela época. E o Senhor, através de uma luz resplandecente, falou com ele, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? E naquele momento em diante ali, ele se arrependeu, ele reconheceu que era o Senhor Jesus que ele estava perseguindo, e ele parou com isso imediatamente, né, irmãos? E a palavra de Deus fala que esse homem se libertou, né? Se converteu ao evangelho, e ele foi um grande missionário, né? Ele aqui é responsável pela pregação nessa cidade, que é da região de Atenas, né? Que é Éfeso, Corinto, Roma, Alexandria, Antioquia, Tessalônica, e ele ali, justamente com João e com Pedro, ele que fazia esse evangelho, né? Ir para frente, né, irmãos? Então aqui, a primeira colheita entre as nações. E ouvindo isso, eles compagiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: e que faremos, irmãos? Pedro então lhe disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos, e todos que estão de longe, quanto o Senhor nosso Deus vos chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava mais e mais pessoas que iam ser salvas. Então, irmão, aqui fala, né, que eles
eles faziam a obra de Deus por amor, né? De singeleza de coração. E o que mais me chama a atenção aqui nessa apostila, né? Nessa palavra de Deus aqui que traz para a gente nessa tarde, é que eles estavam todo dia no templo, né? Às vezes, Deus chama a gente para fazer, matar a obra, alguma coisa para acrescentar na obra dele, né? E muitas das vezes a gente, né, se recua, às vezes, muitas das vezes a gente não quer, né, não ouve a voz do Espírito Santo. E eles ali, eles faziam aquela obra ali para Deus com tanto amor, que eles ficavam ali todo dia no templo. E com isso, o Senhor via que ele se interessava pela obra dele aqui na terra, dava poder a eles, né? E a igreja primitiva era uma igreja que tinha milagres, né? Quando entrava um cego, o cego via, né? Quando tinha um paralítico, um coxo se levantava. Quando chegava uma pessoa possessa de espírito imundo, Deus também libertava. Então, por que acontecia isso? Porque eles se dedicavam de coração, irmãos, né? E isso muitas das vezes falta na igreja do Senhor, né? Dedicação, né? Às vezes a gente coloca as coisas do materiais no primeiro lugar e a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. A gente sempre deixa Deus para o segundo plano, entendeu? E isso não é bom, né? Deus quer sim que a gente venha fazer a obra dele como os apóstolos fizeram aqui no passado, com singeleza de coração, com amor, com vontade, né? Tem muitas pessoas que não têm o dia todo para ficar na igreja, mas pode ir na igreja, né? Fazer uma obra para Deus, né? Abençoar uma pessoa que às vezes não tem o que comer em casa, né? Ajudar o pastor da sua igreja, fazer alguma coisa para a obra de Deus crescer. Porque os apóstolos naquele tempo, eles faziam isso. E os apóstolos deixaram isso escrito para quê? Para que a gente também possa se basear no que eles também faziam para Deus naquela época, né? Então, continuando o estudo aqui, irmãos, vamos terminar essa parte aqui, eu já vou entrar na outra parte do estudo. Que faremos, varões e irmãos? Atos 2, capítulo 37 ao 47. A mesma multidão que 50 dias antes crucificou Jesus, converta-se com a pregação de um simples homem. A diferença é que agora este simples homem estava cheio do Espírito Santo. E Jesus havia dito que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Está escrito em João, capítulo 16, versículo 8. E naquele dia, 3.000 pessoas creram em Deus e foram batizadas no mesmo dia. E esta era a prática da primeira comunidade cristã. Atos 8, capítulo 12, versículo 13. Em todo o livro de Atos, a pessoa que mais esperou para se batizar foi Saulo. Entre o seu encontro com Jesus e o batismo demorou 3 dias. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos consiste em perseverar no ensinamento do Evangelho e a primeira comunidade cristã não era uma organização religiosa. Quando aconteceu a primeira reunião dos apóstolos para que se decidirem quais costumes de novos convertidos, gentios, deveriam guardar, tendo chegado a um consenso. Os apóstolos reunidos em Jerusalém escreveram a seguinte carta aos apóstolos. Anciãos e irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia e Saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós perturbaram-se com palavras e transformaram a vossa alma. E não tendo nós todo dado o mandamento, pareceu-nos bem reunido, concernente eleger alguns varões, enviá-lo com nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, de boca os anciãos do mesmo, a verdade pareceu, bem ao Espírito Santo, se a nós vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, vos
abstenha de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem, se ligares a vós. Né? Então, aqui, irmão, já estou terminando o estudo sobre a igreja, né? E aqui eu vou fazer um breve relato sobre o líder da igreja primitiva. Pedro é a figura principal dos 12 primeiros capítulos da narrativa da história da igreja primitiva em Atos. Pedro não só foi o primeiro pregador do evangelho aos judeus em Jerusalém no dia do Pentecostes, como também foi o primeiro a apresentar o evangelho aos gentios, com a sua pregação na casa do centurião Cornélio. Está escrito em Atos capítulo 10. Juntamente com João e Tiago, transgrediu as ordens de proibição das autoridades de Jerusalém para dar continuidade à obra de Messias. Saulo de Tarso, após seu chamado tornar-se Paulo, Atos 9, capítulo 3, ganha merecidamente boa parte dos capítulos do livro de Atos. Este grande apóstolo liderou a pregação do evangelho aos gentios, que originaram-se em suas cartas, Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses e 2 Tessalonicenses e 2 Timóteo, Tito e Filemão. João foi pouco citado pelo autor de Atos, mas é possível dar-lhe a devida importância nos dias dos seus próprios livros, o Evangelho de São João, capítulo 1, 2, 3, João e o Apocalipse. Felipe, por sua vez, teve um valoroso espaço nesse livro, a ser narrado a sua experiência de ser levado pelo próprio Espírito Santo para explicar as Sagradas Escrituras a um etíope. Atos 8, capítulo 26, 40. A igreja primitiva começou a se organizar e socialmente com a nomeação de 7 diáconos para realizarem trabalhos internos e enviar missionários de 2 em 2 para ajudar novos grupos, seguindo o exemplo de Jesus, quando enviou os apóstolos e os discípulos da mesma forma. Enviaram Pedro e João para apoiar a igreja em formação em Samaria. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 14. Barnabé e Saulo foram para Antioquia e ali ensinaram grandes multidões. Então aqui, irmãos, eu termino essa parte, né, que fala sobre Atos, a igreja primitiva, e agora vamos dar uma leve passada aqui, né, falando também um pouco sobre pematologia, que é o estudo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, ou que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia, tem espírito imundo. Está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 30. O nosso estudo sobre o Espírito Santo, falaremos sobre a sua deidade, seus atributos, a personalidade, seus nomes, símbolo e sua obra e função, o batismo e o revestimento de poder e seus dons e o fruto, e etc. Agora nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito de Deus, o pecado que nunca será perdoado. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como toda blasfêmia que proferirem. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, e neste mundo e nem no vindouro, mas será réu do pecado eterno. Aonde está escrito, missionária Cristina? Está escrito ali no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, e Mateus, capítulo 12, versículo 31. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse é o único pecado sem resgate ou remissão. O próprio Senhor Jesus excluiu a sua obra de expiação na cruz. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que é do próprio Espírito de Deus faz. Para não incorrer esse pecado imperdoável, é preciso muita prudência
antes de dizer tal coisa, ou falar de tal obra ou de tal pessoa, que seja do diabo. Então, irmãos, aqui, né, a palavra do Senhor fala, né, que a blasfêmia do Espírito Santo não é somente você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né, de Jesus, mas também sobre uma obra de Deus que está sendo feita aqui na terra, ou sobre um irmão, sobre uma irmã, entendeu? A gente nunca deve querer julgar as pessoas, né? Porque isso não se agrada a Deus fazer isso, né? E Deus fala aqui para a gente observar, né? Não ficar julgando nem falando que tal obra é do diabo, que tal pessoa é do diabo, é do demônio, porque isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi pregar com um certo homem e expulsar um demônio dele, está escrito aqui em Marcos capítulo 3, versículo 28. As pessoas ali falaram que Jesus estava expulsando o demônio daquele homem pelo príncipe dos demônios, chamado Belzebu. E não é verdade, né, irmãos? Isso não é verdade, porque o Espírito Santo é santo. Jamais ele vai se misturar com coisas imundas, né? Jamais ele vai pedir autorização do diabo para fazer alguma coisa, até porque o diabo se submete a Deus. Não é Deus que se submete ao diabo. Entendeu? Então, a gente nunca deve estar julgando o irmão, a gente nunca deve estar julgando a obra que o irmão faz, né? Com a igreja que o irmão pertence, entendeu? Nós devemos sim orar, né? E entregar tudo na mão de Deus. Aí, continuando o estudo aqui, irmãos, vamos acabar com essa apostila aqui, né? Porque já está passando o tempo. Nesta aula de conclusão na disciplina de Epimatologia, falaremos sobre o único pecado que o próprio Senhor Jesus lhe atribuiu, a falta total de chance de alcançar o perdão. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, 31. Mateus 12, 31, irmãos. Doze, 31, né? Fala assim. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia que será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se alguém disser e falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste século e nem no outro. Então, irmãos, a palavra aqui de Deus é bem clara, né? E vamos continuar aqui o nosso estudo. O apóstolo Paulo vai explicar o porquê, né? Está ali em Hebreus capítulo 6, versículo 6, 4. Como alguém que foi salvo pelo Messias o negou e poderia crucificá-lo de novo. Está escrito em 1 Pedro 3, capítulo 18. Como alguém que tenha sido convencido pelo Espírito Santo e negou a sua obra, poderia ser santificado novamente? É uma pergunta, né, irmão? João 16, capítulo 8. O termo blasfêmia, segundo o dicionário, é toda palavra ou atitude injuriosa contra uma divindade, atribui defeito ou negar qualquer um dos seus atributos, insulto, ofensa, calúnia, difamação. Praga, do grego, né? Significa mal, agouro, difamação, calúnias. Significa palavras ultrajantes, injuriosas e ofensivas. E no livro do 2 Mateus, capítulo 2, versículo 31, encontraremos o seguinte: portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Por isso que eu acabei de ler aqui na palavra de Deus agora, né, irmãos? Está confirmando com a apostila. Quando o Salvador fez a afirmação, ele havia acabado de expulsar um demônio que deixava a sua vítima cega e muda. Mas os seus opositores declaravam em público que o Senhor Jesus fizera esse milagre por meio de Belzebu, príncipe dos demônios. Foi então que Jesus Cristo disse que este é o único pecado sem a possibilidade de ser absorvido. Belzebu, o que significa esse demônio horrível, né, irmãos? Príncipe dos demônios. Ele é príncipe dos demônios, ele é príncipe. Esse principado é um demônio principado. Ele é príncipe dos outros demônios no inferno. O nome de Belzebu foi criado pelos judeus como Ropitela de Baal-Zebube, ídolo protetor de Ecrón, na cidade dos filisteus. Está escrito em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, verso 3. Baal quer dizer senhor ou dono. Era considerado pelos filisteus como o deus da chuva, da guerra e da fertilidade. Quando o nome Baal vinha acompanhado de outra palavra, porque os supersticiosos acreditavam em ramificações do próprio Baal, e, por exemplo, Baal-Gade, o senhor da fortuna. No caso dos moradores de Ecrón, Baal-Zebube, o senhor das moscas, protetor contra as pragas, ou ainda como ídolo protetor de cidades locais, tais como Baal-Perazim e Baal-Peor e Baal-Judá. Havia também Baal nos montes e Baal-Hermon, senhor dos montes do Hermon, adorado em cima do monte Peor. Esta grande variedade do mesmo ídolo se espera em termos de Balaíns, plural de Baal, com a palavra Zebube, que quer dizer estrume. Os judeus faziam diversos trocadilhos com ídolos. Baal-Zebube era o nome dado a Baal, o senhor do estrume. O nome evoluiu para Zebubo. Não se pode, de maneira nenhuma, atribuir ao diabo a obra que pertence somente ao Espírito de Deus. Está escrita ali em João 15, versículo 26. Jesus, quando subiu ao céu, nos deixou o seu Espírito. João 16, 7. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador recebeu do que era próprio do Senhor Jesus, inclusive os salvos também, a sua glória. João 16, 14. Porém, o Paracletos não exige a honra para si. Pelo contrário, seu prazer é glorificar Jesus, o Espírito Santo e a própria pessoa do Verbo divino entre nós. Até o dia da consumação de toda a sua obra, ele dará ainda maior ênfase à glória de Cristo, que já nos disse que estaria conosco todos os dias. E as Escrituras nos certificam que ambos são a mesma pessoa. Né, irmão? Então aqui, né, nós vamos terminar esse estudo e quero convidar os irmãos, né, para que no próximo estudo venham estar conosco, tá bom? Espero que os irmãos tenham compreendido essa parte aqui, né, que fala sobre a igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, e também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, irmãos? Que os irmãos possam estar estudando a palavra de Deus, pegando a Bíblia, né, e fazer um estudo para que os irmãos possam cada dia mais aprender com a palavra do Senhor, e assim também como eu, né, está transmitindo também para as pessoas que ainda não conhecem, tá bom? Aqui já fica do agradecimento. Na próxima aula nós vamos estar dando continuidade, né, e eu gostaria de convidar vocês, se vocês gostarem, deixe seu like, né, e faça seu compartilhamento. Você pode compartilhar com outra pessoa, né, você pode deixar seu comentário, né, e deixa seu like também, que isso aí ajuda muito no nosso canal.